Nessa crise de confiança que está abalando o Japão, será que o Japão vai vender os treasuries americanos ou vai continuar com essa política absurda de imprimir moeda? O Japão hoje é o maior credor estrangeiro dos Estados Unidos. Se o Japão começar a vender os treasuries para conter a crise interna, isso vira um terremoto no mercado americano. Mesmo que eles não vendam, o mercado antecipa o risco. E os yields, né, os rendimentos americanos já estão sentindo isso, principalmente após o rebaixamento que a Moody's colocou na última semana do crédito americano. O custo da dívida dos Estados Unidos sobe, o déficit fiscal explode e o Fed, meus amigos, pode ser forçado a intervir nessa luta. Estamos falando de um possível ponto de ruptura desse sistema. E a maioria dos gestores está olhando para o lado errado. Mas veja bem, se o Japão fizer o correto e começar a vender os treasuries para conter a crise interna, isso vai forçar uma forte alta dos yields, né? A gente vai ver esses rendimentos dos treasuries dispararem ainda mais, e isso vai impactar numa crise financeira mais cedo ou mais tarde, porque vamos lembrar que a economia americana é uma economia extremamente endividada, que precisa de juros baixos, né, para continuar crescendo, que precisa desses estímulos de gasto do governo. E se há essa desconfiança e os rendimentos no curto prazo começam a subir, isso vai impactar principalmente nas instituições financeiras, nos bancos americanos, porque os bancos americanos estão hoje travados em tesouro americano quando os rendimentos estavam lá embaixo. E se houver hoje uma grande corrida aos bancos, né, numa situação de crise financeira, os bancos não vão conseguir pagar a todos os cotistas, né, não vão conseguir resgatar todo esse dinheiro, porque eles vão ser obrigados a vender esses títulos com prejuízo. E por que eles têm esses títulos agora? Porque o Banco Central sustentou uma bolha com juros baixos por mais de 10 anos. Então, o banco, ao invés de deixar aquele dinheiro parado, ele investia no tesouro, né? E buscava esse rendimento de curto prazo, fazia dinheiro sem coçar. Mas a inflação chegou depois da pandemia, né? Depois de anos desses estímulos do Banco Central, o Banco Central se viu obrigado a subir juros. Então, os bancos estão todos no prejuízo, inclusive os grandes bancos, não é só os bancos pequenos que a gente está falando aqui. Estamos falando também dos bancos grandes, dos too big to fail, né? Aqueles grandes demais para quebrar. Então, o Fed vai ser obrigado. Outra coisa que eu antecipei aqui, desde o final de 23, eu estou comentando aqui na Liga Lion o que iria acontecer quando esses rendimentos começarem a explodir, quando o colapso do Tesouro acontecer, o Banco Central vai ter que imprimir moeda de novo, vai ter que parar com a política de vendas, com o QT que está acontecendo agora, e voltar para o QE, né, para o Quantitative Easing, voltar a comprar esses ativos, como o Banco Central japonês está fazendo há alguns anos e acabou agora perdendo o controle, para tentar frear e evitar uma crise financeira no curto prazo. Então, a venda do Japão impacta diretamente na economia americana. E como eu disse aqui, o que está acontecendo agora, nessa crise de desconfiança nos Estados Unidos, não é só na capacidade do governo honrar a sua dívida, que a dívida é essa que continua crescendo, mas também dos credores americanos que estão enfrentando problemas também da mesma espécie, né, como o Japão, venderem esse tesouro, né? E com isso, cara, estouraram um grande crash nesse mercado, um mercado que baliza bastante a economia americana, principalmente a fragilidade de uma economia endividada. É por isso que, nos últimos tempos, estamos vendo uma volatilidade fora do normal no Tesouro americano, que sempre foi um ativo considerado de proteção, um ativo com baixa volatilidade, em que os investidores, países do mundo inteiro, empresas do mundo inteiro,
investiam para proteger o seu patrimônio diante de várias nações que têm problemas fiscais, né? Países emergentes, situações delicadas geopolíticas, mas agora a principal economia do mundo começa a entrar no foco, no olho do furacão. E mesmo que o Banco Central japonês não faça essas vendas agora, o mercado começa a precificar. Então, não só os japoneses, como o mundo inteiro começa a enxergar que há a possibilidade de uma crise no Japão impactar diretamente o Tesouro americano e começam a se antecipar esse movimento. É exatamente o que a gente está vendo acontecer agora. A crise atual do Tesouro americano já é um reflexo total do que está acontecendo lá na crise japonesa. Então é preciso estar alerta com isso, né? E na Liga Lion, a gente está com esse alerta ligado há semanas. Se você quer estar na frente do mercado, com leitura macro real, sem filtro, vem com a gente. O link está na descrição desse vídeo ou aqui no QR Code que você vê na tela. Vem para a Liga Lion, faz a sua assinatura agora. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like aí maroto no vídeo. Compartilhe esse conteúdo, é importante que esse conteúdo chegue a mais pessoas, que entendam o que está acontecendo nesse momento. Fica a dica importante, na descrição desse vídeo você encontra os produtos da minha empresa, Trade for Life, o e-book Investindo em Ouro, para você surfar esse momento do ouro. Faz a sua assinatura da Liga Lion, você também encontra o link aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima! Tchau!